Olá, tudo bem? Olha a Pro aqui de novo e hoje a Pro está aqui para a nossa aula de matemática. Vamos lá? O tema da nossa aula hoje é medidas. As medidas estão presentes em nossa vida em todos os momentos. A gente usa na receita da mãe, a gente usa para saber o nosso tamanho, a gente usa para medir os espaços, a gente usa quando está na fila. Inclusive, a gente usa agora, nessa época de quarentena, nas filas, onde as pessoas precisam ter um espaço, pelo menos de 1 metro, 1,5 metro de distância uma da outra aí, para que não seja contaminado, né? Então, se a gente falar hoje de medida, vocês vão reconhecer diversos objetos. Eu acho que o mais comum para a gente aí na escola é a régua, né, que a gente utiliza aí bastante para fazer as atividades, mas existem outros instrumentos aí que é utilizado pelos pedreiros em obras, né, os engenheiros, desenhistas, né, e em outras atividades aí, né. Por exemplo, a gente tem a trena, a gente tem a fita métrica que a costureira usa para fazer a medida das roupas e colocar na gente. Existe aí diversos meios da gente estar medindo. Existe a questão da medida de 1 litro de leite que vocês compram, a medida de um suco, né? Então aí existem diversos meios de a gente saber as medidas aí daquilo que a gente está utilizando, certo? Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente era muito comum fazer esse tipo de medida usando as partes do corpo, usando a mão da gente, usando os braços, usando o palmo, né? Usando os passos da gente. Antigamente as pessoas mediam assim por não conter aí esses instrumentos de tão fácil acesso como a gente tem hoje, né? E assim eles conseguiam realizar suas medidas. Ainda hoje há gente que ainda utiliza esse tipo de as partes do corpo, esse tipo de instrumento para estar realizando a medida quando não tem mãos, ou talvez pela própria experiência mesmo, dentro das suas vivências, para estar realizando essas medidas, certo? E a nossa aula de matemática, ela vem trazendo isso aí. Então, veja bem, nós vamos trabalhar hoje a página 73 e 74 do livro Trilhas, tá? Que a Pro vai mostrar para vocês, que é essa daqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Essa é a 74, a 73, e a de trás é a 74, que é essa daqui que a Pro vai mostrar, certo? Sequência 7 aí da nossa apostila. Então, vai bem assim. Realizando medições. Hoje, certamente, você já vivenciou várias situações envolvendo medidas, e algumas nem percebeu que estava medindo. Você está medindo quando decide a quantidade de leite que vai misturar com café, ou quando estima quanto tempo será necessário para ler um livro. Ah, sabe aquela comida com que você adora? Pode ter certeza que o cozinheiro ou a cozinheira realizou muitas medições para fazê-la. Foi o que a professora falou, a gente usa as medidas aí em diversos momentos da nossa vida, às vezes a gente nem percebe. Vamos praticar? 3 grupos de alunos de uma classe estão montando 3 maquetes sobre placas de isopor que têm a mesma medida. Precisarão de papel para forrá-los. Cada representante do grupo mediu a placa e anotou as medidas para facilitar a secretária da escola pegar as folhas necessárias. Olha lá como o primeiro fez a medida dele. O tamanho do papel que preciso é 9 palmos de lados e 6 palmos e 2 dedos do outro. Vocês já ouviram assim alguém fazer essa medida, 9 com os palmos e com os dedos? Pois é, o primeiro colega ele conseguiu fazer a medida desta forma. Dona Selma, preciso de um papel com a medida um lado 8 e outro 5 palmos. Então esse aí ele não mediu com dedos, ele acabou utilizando só as mãos realmente. Dona Selma, preciso de um papel craft com 1 metro por 1,5 metro. Ele usou as mãos aí para fazer essa medida? Ele usou os palmos, ele usou os dedos? Não, aí ele já usou outro material, né? Que a gente aí já observa pela fala dele. Aí vamos para a atividade. Se as placas de isopor são do mesmo tamanho, como foi possível aparecer 3 medidas diferentes? O que ocorreu? Como que eles conseguiram fazer essas medidas? Um mediu com os palmos e os dedos, o outro mediu só com os palmos, e o último colega aí fez a medida por metro, né? O que ocorreu aí que eles fizeram? Como é que vocês acham que foi feita essas medidas? Por quê? Né, que eles mediram dessa forma? Aí vocês vão responder na letra A e o que vocês acham que ocorreu?
Qual vai ser o mais útil? Por quê? Qual que vocês acham que é o mais útil? Para que se consiga pegar esses papéis e essa quantidade exata. Vocês acham que é o primeiro aluno, o segundo ou o terceiro que mediu lá daquela forma? Então, qual que vocês acham que é o mais útil nos dias de hoje, né? Que eles utilizaram. E aí, por último, né? Tem aqui uma curiosidade pra gente tá lendo, né? Vamos dar uma lida? Você já deve ter percebido que é importante estabelecer um padrão para medir objetos, terrenos ou diferentes espaços. Casos como estes eram comuns na antiguidade. As pessoas usavam partes do seu corpo para poder medir diferentes objetos, terrenos, entre outras coisas. Para vender um terreno, uma pessoa com baixa estatura usava o tamanho do passo, enquanto outra, com estatura muito alta, usava outra medida. A confusão estava armada. Qual medida considerar? Essa confusão permaneceu até 1793, olha, bastante tempo atrás, né? Quando os cientistas que participaram da Revolução Francesa anunciaram a criação do sistema métrico decimal. O Brasil adotou oficialmente esse sistema em 1862. Então, oficialmente, foi a partir dessa data aí que eles passaram a usar o sistema decimal, que é o que a gente utiliza aí até hoje, certo? Mas antigamente não era assim como a professora havia explicado aí no início da aula, né? E com o decorrer dos anos aí foi se evoluindo e até que se adotou esse sistema aí de medida decimal, que acho que facilitou bastante a nossa vida, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos à obra, né? A nossa atividade do livro Trilhas é hoje. A professora vai deixar uma atividade complementar lá embaixo. Caso vocês tenham dúvida, pode chamar a professora lá no chat que eu respondo para vocês. Tá bom? Então fica aqui por hoje a nossa aula. Beijos, até amanhã. Fiquem com Deus e fiquem em casa.